Padre Crispim está por aqui. É uma grande satisfação recebê-lo no nosso programa. Ele que esteve aproximadamente 6 ou 7 anos fazendo o Evangelho do Dia aqui dentro do programa Manhã Viva e hoje está conosco para responder aqui uma série de perguntas. Vamos sabatinar o padre hoje, né, padre? Bom dia, seja bem-vindo, Padre Crispim. Obrigado, Semir. Obrigado ao pessoal que já está na escuta. Vamos lá. Se tem uma sabatina, então vamos fazer. Pois é, eu estava dizendo no início do programa, o padre fala muito de Deus e a gente conhece Deus a partir de tudo aquilo que o padre fala e nem sempre a gente conhece bem o padre. E hoje eu vou conversar um pouquinho, perguntar um pouco do Padre Crispim. Muita gente conhece a história do padre, mas muitas coisas a gente ainda não sabe. Padre, tem coisa que é bom vocês não saberem, viu? As coisas boas, o Padre Crispim dispensa comentários como os demais padres da nossa diocese, mas padre, vamos lá, do início, né? Obviamente, vamos começar do começo. Vamos lá. Terra natal, padre. Terra natal é um lugarzinho chamado Fazenda Peroba, viu? No interior da Bahia, que faz parte do município de Euclides da Cunha. Fica a quantos quilômetros da capital? 330, né? Mais ou menos, no sertão, no Alto Sertão. O nome dos pais do Padre Crispim? José Góes dos Santos e Maria Guimarães dos Santos. Meu pai já está no céu, minha mãe continua firme e forte. E os dois intercedem? Exato. Eles eram religiosos, assim? Minha mãe sempre muito religiosa. A mãe sempre Sim. Religiosa. Meu pai ficou mais religioso quando eu entrei no seminário. Aí ficou bem religioso. Opa, que bom. Já foi um milagre, já foi bom. Graças de Deus. Quantos irmãos ou não teve irmão? Nós somos 7. 7 irmãos. 4 estamos vivos. 3 morreram ainda na faixa assim de alguns meses, um ano. Acho que um morreu com um ano. Que eu sou o último, né? Então não conheci. O caçula, Rapa do Tacho. Exatamente. Todo mundo achava que eu ia morrer também. Que morrer. Os 3 primeiros estão vivos, os 3 outros morreram, né? Então eu sou o 7º, todo mundo, se sair, tá na conta já. Já vai também. A vida foi dura na infância, padre? Tinha dificuldades financeiras? Como que era? Assim, os meus irmãos tiveram uma vida muito dura, né? Sobretudo os 3 primeiros. Eu, quando nasci, já não tinha tanto isso. Meu pai já tinha condição de... nunca foi rico, mas já tinha condições, né? Então, agora, claro, eu sofri com seca, porque morava ali, né? Sofremos com seca, vimos muitos animais nossos morrer, muitas plantações também a gente não podia aproveitar nada. Tudo isso eu passei. Mas trabalhava também já desde pequeno, né? Não vou perguntar a idade, vou perguntar quando o senhor nasceu, que ano? 69, 50 anos. 50 anos? Exato. Primeira escola, o senhor se lembra? Primeira escola era uma escolazinha que não tinha nem nome. E a gente ia mesmo só para aprender o ABC que a gente falava, né? Porque os professores não eram nem alfabetizados direito. No interior da Bahia você não tinha isso. Eu, por exemplo, fiz magistério, né? Naquela época se fazia magistério. Eu não tive nenhum professor universitário. Olha. Até o que a gente chamava segundo grau. Não tive nenhum professor universitário. Como foi a infância? Tinha amigos? Fala um pouquinho da infância do Padre Crispim. Eu sou de uma família bastante grande. Meu pai é de uma família de 21, minha mãe de 14. Então imagina os primos, né? Pelo menos 4 filhos cada um dos irmãos do meu pai e da minha mãe tiveram. Então você imagina o tanto de... Então eu lembro que quando, no período da roça ainda, meu avô, o paterno, reunia os netos uma vez por semana. Tinha uma creche, né? Era uma creche, era 50, 60 netos, uma coisa assim. Então a gente tinha bastante amizade, né? E depois, quando eu fui para a cidade, eu saí da roça com 12 anos para estudar, também tinha um ciclo de amizades. É um tempo gostoso, né, padre? A gente cresceu no meio dos primos, aquela brincadeira gostosa, correndo, voltava para casa só o olho e os dentes. Isso mesmo. Tanto que eu chegava tão sujo em casa que minha irmã, que é a mais velha, né? Quando eu era adolescente, quando eu era criança, ela tem 13 anos mais velha que eu, já era moça, né? Então ela que lavava meus pés, ela pegava um caco de telha para tirar a sujeira, né? Nossa. Um caco de telha, passava na unha, assim. Mas eu tinha que rir, porque aquilo da cócega, né? Eu lembro até hoje ainda. Me botava numa bacia no final da tarde, ela que me dava banho, depois passava o caco, ficava com o pezinho claro, as unhas limpas, né? Lembro como se fosse hoje. Banho de bacia. Banho de bacia. Eita. Vamos falar um pouquinho do chamado. E quando começou a despertar? Foi já na adolescência, quando criança, jovem, começou a despertar esse chamado? Quando criança, ainda na roça, né? Alguns sinais eram dados, bastante, né? Eu ia para um povoado próximo dessa roça, chamado Carnaíba, que eu vou, toda vez que eu vou lá, vou visitar ainda, porque até recentemente eu tinha uma madrinha, né? Madrinha de batismo que morava lá. Eu ia visitá-la sempre. Então eu ia nas missas, que tinha uma vez a cada 3 meses, alguma coisa, mas todo domingo tinha culto lá.
Eu ia, então eu cantava, eu fazia leitura, né? E em casa eu tinha mania de celebrar missa. Olha. Né? Então, mas eu não achava que era... Depois você vai vendo os sinais, né? Na cidade, por causa dos estudos, já não foi tão simples assim. Depois a minha adolescência, eu estudando, aí tive namoradas, né? E depois esqueci um pouco. Mas ficou, né? Ficou o chamado, né? Certamente. E a partir dos 22 foi que eu voltei a pensar. E entrei com 25 no seminário. Ah, entrou com 25. Aham. Qual foi o seminário e aonde, padre? Seminário dos padres Joseleitos, lá no interior da Bahia. Bem pertinho da minha casa, cidade vizinha. Cidade vizinha. E como foi assim? Ah, eu vou pro seminário, alguém convidou, o senhor mesmo falou? O padre da minha cidade, ele falava sempre assim, você vai ser padre, né? Tinha mais alguns colegas nossos que tinham ido para o seminário e ele falava, eu dizia para ele, eu acho que você é um meio doido, você está brincando comigo, né? Mas ele insistia, que está lá ainda, esse padre, ele está com 80 e poucos anos, ele é emérito, né? Mas mora na cidade, eu sempre também que vou lá me encontro com ele. Ele começou com essa brincadeira, dizendo que eu ser padre. Quando nós nos encontramos lá naquele curso em Porto Alegre, eu conheci o padre Crispim, o senhor era seminarista ainda? Seminarista. Já estava na diocese, vim aqui só no período de fazer retiros, né? Que eu estudava em Taubaté, e o bispo não quis que eu viesse que precisasse mudar aqui para Campo Grande. Disse, não, já que você está aí, faz aí mesmo, né? Já era uma faculdade reconhecida, de teologia, foi a primeira reconhecida do Brasil, no âmbito católico, e ele achou por bem que eu permanecesse em Taubaté. Tá? Então, eu vim aqui e logo depois, antes mesmo de me tornar padre, ele já pediu para trabalhar na área da comunicação. Quem foi o responsável, se o senhor estivesse aqui? Além de Deus, o senhor viesse para Adorados? Dom Redovino. Dom Redovino. Isso aí devo a ele. Completamente. Mas como que ele foi encontrar o padre Crispim? Pois é. Agora deixa eu lhe contar uma história, né? Eu era religioso, mas não tinha votos perpétuos, né?